Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tonico Gama, vereador Lulu, vereador Paulo Sérgio, vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a 5ª sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Marquinhos para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Salmo número 112, versículo 1 ao 3. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Por se tratar de sessão extraordinária, comunico que não haverá o grande expediente nem expediente final. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tonico Gama, vereador Lulu, vereador Paulo Sérgio, vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 080 de 2021 dispõe sobre o plano plurianual do município de Paraty para o período de 2022 a 2025, PPA. Emenda aditiva número 001 de 2021 dispõe sobre o plano plurianual, acrescenta-se ao plano de programas, projetos e atividades do projeto de lei número 80, PPA, do quadriênio de 2022 a 2025, na função de serviços urbanos nos programas Caminhos de Paraty, 0133 na área de obras e serviços públicos, a inclusão das seguintes ações:
urbanização e drenagem das ruas Cambucá, Oliveiras, Amora, Jequitibá, Jacarandá e final da Avenida Pau-Brasil, no bairro do São Roque. A emenda aditiva número 001 está em primeira discussão. Vou pedir deliberação plenária. O vereador Paulo Sérgio. É na emenda ou no projeto? Na emenda e no projeto. Calma. Tá, com a palavra o vereador Tunico. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Falar rapidamente, né, hoje bem extensa a nossa sessão. Eu fiz alguma inclusão, né, na emenda do Plano Plurianual e na LDO, e aí já falar para o nosso, né, quem está representando o executivo aqui hoje, o Alex, os demais colegas, que de repente a gente possa ir no futuro, de repente mudar, né? A gente está aqui num primeiro mandato, né, como eu costumo falar, os 2 primeiros anos a gente está aprendendo muito, e de repente, quem sabe, né, o executivo aprovar nossas emendas para de repente estar mudando essa situação que é 8 anos, é 9 anos e sempre é vetada. Então, que pense com carinho na nossa emenda, porque esses bairros passam por dificuldade no tempo de chuva, existe alagamento, tem estudo da Defesa Civil, e a gente está pedindo a inclusão no Caminho de Paraty, que foi um programa que o Executivo lançou em abril, e esses 3 bairros, essas ruas não estão nesse projeto, nesse programa. Então, a gente só está fazendo dentro do programa, né, que ele vem aberto aí com uma projeção de gastar 16 milhões de drenagem e urbanização, então que olhe com carinho. E o outro eu fiz na Secretaria de Esporte, solicitando ali que seja atendida a lei municipal para a gente estar fazendo o EI Paraty, que é um evento que, quando eu fui secretário, eu tive a oportunidade de estar fazendo com as nossas crianças e jovens com deficiência, né? E a gente viu a pandemia passar, eu estive lá conversando na secretaria e gostaria que a secretária nos atendesse, continuasse dando essa atenção para nossas crianças e jovens com deficiência. São essas minhas palavras e gostaria do apoio dos pares. A emenda aditiva número 001 está em discussão. Primeiro e segundo, tem que escutar o plenário. É Paulo Sérgio, Lulu, Tunico, Alain Ribeiro, Marquinhos, Rodrigo, Flora e Lucas. Então está em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir a emenda, está em primeira e segunda votação. Emenda aditiva número 001, aprovada em segunda votação por unanimidade. Emenda aditiva número 002 de 2021 inclui nos serviços públicos as seguintes ações: urbanização e drenagem da estrada da Colônia, ponto final, onde termina o asfalto até a primeira cachoeira. Emenda também do vereador Tunico Gama. Emenda aditiva número 002 está em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir a emenda, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aditiva número 002, aprovada em primeira e segunda votação por unanimidade. Emenda aditiva número 003, a inclusão das seguintes ações: urbanização e drenagem das ruas Boa Vista, Lindolfo Silva, da Assembleia Ismael Braz, Sertão do Taquari. Emenda também do vereador Tunico Gama. Emenda aditiva número 003, está em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir a emenda, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aditiva número 003, aprovada por unanimidade em primeira e segunda votação. Emenda aditiva número 004, inclui o Festival de Jogos e Brincadeiras voltados para pessoas com deficiência, conforme a Lei Municipal 2.313 de 2021, devendo ser direcionado para a realização do evento dentro do próprio programa. Emenda também do vereador Tunico Gama. Emenda aditiva do 004, está em primeira e segunda discussão. Não havendo discussão, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aditiva 004, aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Projeto de lei número 080, dispõe sobre o plano plurianual do município de Paraty para o período de 2022-2025, PPA, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei número 080, está em primeira e segunda discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha.
Eu subo à tribuna, gente, até para pedir desculpas, né? Porque às vezes a gente tem alguns rompantes aqui, né? Fazer emenda para quê? É porque a gente fica meio desanimado com algumas coisas. Eu louvo a atitude do vereador Tunico, tomara, faço votos de que sejam respeitadas, são obras importantes, né? Peço ao executivo que sancione. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Defesa Civil, que é um órgão que eu brigo muito, desde o primeiro mandato, e ele tem, para os próximos 5 anos, R$20 mil por ano para o Fundo de Defesa Civil e Segurança Pública do município. Então, a gente fica triste com essas coisas. E aí a gente, como vereador, a gente pega, faz as emendas, e as emendas são vetadas. Então, isso não é de hoje, sabe? São projetos, uma série de coisas. Então, a gente vai ficando triste e a gente vai ficando cansado. Realmente é essa a palavra. A gente sabe que a hora que precisava vir para cá, suplementação de verba, a gente vai discutir, vai aprovar, porque a gente quer o bem da cidade. Então, eu peço desculpas a vocês, é porque às vezes no rompante, sabe, a gente acaba falando algumas coisas aqui. E eu não sou pago para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sou pago para estudar e montar as emendas e lutar por isso aqui, sabe? Mas a gente acompanha de perto. Então, às vezes, a gente faz isso, porque essas emendas são importantíssimas, são 3 projetos importantes: PPA, LOA e LDO. E o PPO, o Plano Plurianual, ele não só termina esse mandato, como inicia o próximo mandato no próximo prefeito. Então, eu louvo o vereador Tunico, peço para vocês desculpa à casa, no meu rompante, meu voto favorável às emendas e ao projeto. Projeto de lei no 080 continua em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Projeto de lei número 080, aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Nada mais a tratar, eu dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.